Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giane Carvalho, da Unidade Curricular de Sociologia, e hoje a proposta é para nós estudarmos questões relacionadas à cultura e sociedade. E, inicialmente, a gente faz a pergunta: o que é cultura? Uma palavra que requer muitos estudos e, de início, a gente vai pontuar alguns aspectos que caracterizam a cultura na sociedade. Vamos lá, então? Bom, a cultura, pessoal, é um termo que existe desde a antiguidade e ela está relacionada à palavra que vem do latim colere, relacionado a cultivar, que se iniciou-se com a abordagem lá na agricultura e com o passar do tempo foi adquirindo vários significados. Na sequência, por exemplo, no século XVIII e XIX, a cultura teve uma abordagem restrita a grupos elitizados do ponto de vista intelectual e financeiro. Então, era uma atividade que dizia respeito às ações mais eruditas. Depois, na contemporaneidade, a cultura ela teve também uma relação com as artes, com o cinema, com a literatura, com as manifestações artísticas como um todo. E, então, eu vou pontuar algumas questões relacionadas à compreensão que a sociologia tem sobre cultura. Vamos colocar aqui alguns aspectos, embora eles não sejam os únicos, já nos servem de subsídios para pensarmos a questão da cultura na nossa sociedade. Então, para a sociologia, E a partir dessa questão, a gente também entende que a cultura ela é passada de geração para geração, englobando os hábitos de vida, os costumes, as tradições, as questões morais, valorativas do ser humano, tudo que é cultivado em meio aos agrupamentos sociais, sob o ponto de vista coletivo. Essas, então, são as definições dadas no campo da sociologia, que é o estudo da sociedade, trabalha a cultura sobre diversas perspectivas. Mais adiante, a gente pode trazer alguns autores que definem a cultura como, por exemplo, sobre o ponto de vista da linguagem, sobre o ponto de vista do comportamento humano, a cultura relacionada à diversidade, aos povos, às nações, às etnias. E, de primeiro momento, a gente está pontuando que a cultura é uma construção social relacionada ao comportamento. E para a antropologia, também há um enfoque voltado para a totalidade do comportamento humano. Vamos colocar, então, aqui uma breve descrição de como a antropologia também entende essa questão. Então, a antropologia, ela encara a cultura, então, nós temos a questão da totalidade dos padrões de comportamento humano. A antropologia, ela faz essa análise voltada para o que se predomina em termos de hábitos, costumes, tradição. Ela se aproxima muito com a abordagem sociológica e há autores também que dizem que não há muita diferença, porque todas as linhas voltam-se para os grupos humanos. Também tem uma forte ênfase aqui a questão das etnias, a questão das transformações que ocorrem de geração para geração. Então, a cultura ela é dinâmica, ela não é estática, ela adquire hábitos de gerações passadas e, a partir desses hábitos, ela também se transforma. Então, vamos colocar aqui esses aspectos de transformação da cultura. Então, nós vamos colocar que a cultura ela é simbólica. Nós temos várias questões que nós podemos colocar relacionadas à cultura, mas de início nós vamos deixar essas características. Simbólica envolve ritos, costumes, hábitos, tudo que tem um significado mais subjetivo, um significado pessoal, que tem a ver com imagens, com interpretações, com a abstração de um mundo que é absorvido pelos sujeitos, pelos indivíduos,
em um dado tempo histórico, em um dado momento, no contexto das relações sociais. E nós também entendemos que esse simbolismo que a humanidade cria e recria, ele é dinâmico, ele se transforma, preserva-se algumas características, outras mudam, e sempre de uma forma compartilhada entre os agrupamentos humanos, entre as culturas de povos, de etnias, num contexto também de diversidade humana. São vários compartilhamentos de valores e sempre compreendida sobre o aspecto da apreensão. Essa apreensão aqui tem a ver também com a socialização, que é uma questão que a sociologia discute no sentido de apontar que nós, seres humanos, desde cedo absorvemos, pelo processo de socialização, essa cultura que está aí presente na sociedade. Então, desde a infância, nós já passamos com esse contato. Por exemplo, todos que nascem no Brasil, já desde pequeno têm contato com a língua materna, a língua portuguesa, ou quem já nasce lá numa cultura indígena, com a língua daquela comunidade. Quem está no outro lado do mundo, lá no Oriente, já tem outros valores, outros hábitos, outros costumes. Isso implica também a questão da alimentação, da culinária, né? Essa característica que se herda também no hábito de se alimentar. Nas vestimentas, a gente também tem influências. A gente também entra no movimento que a gente chama de globalização, onde há algumas totalidades de comportamento e há também outras especificações. Então, a cultura ela passa a ser vista em alguns momentos sob um aspecto da macroestrutura social, outros momentos da microestrutura. A questão da educação, da ciência, as visões de mundo, a questão da religião. A gente tem muitas variantes aí, muitas questões que envolvem esse dinamismo. E, na sequência, eu vou colocar um questionamento para finalizar a nossa aula. A pergunta é: a noção de cultura, como um termo fechado, se sustenta na nossa atualidade? Gostaria que vocês refletissem sobre essa questão. E para a próxima aula nós vamos trabalhar as questões relacionadas ao relativismo cultural e ao etnocentrismo. Nos vemos então. Até mais. Tchau!